nossos tempos lá, antes da faixa preta... Me chama de Ítalo, melhor, pô. Beleza. Eu tenho respeito. Nos nossos tempos da faixa preta, quer dizer, antes da faixa preta, que a gente tava treinando e tudo mais, cara, a gente fazia bizarrices pra fazer treinamento, se preparar pra campeonato. Porra, o que mudou? Assim, eu queria que você desse uma aula de como é que era a preparação física, como é que era naquela... Porra, na arte marcial de contato, a gente ficava chutando poste pra calejar a canela, né? O que mudou? O que a gente tem hoje, que antes a gente não tinha de informação, que nem na musculação mesmo, né? A galera da musculação fazia umas atrocidades que não faz mais hoje. O que mudou nesse ponto, assim? Cara, o que mudou é que a gente tem a ciência do lado. A galera ainda faz do jeito vai maluco. Vou te falar, a maioria ainda faz do jeito vai maluco, assim. Sério? Vou te falar, acho que a maioria mesmo, e até muita gente que é formada ainda faz. Quem tem formação. Qual é o grande problema? Na arte marcial, a cultura é muito forte. Tá. A cultura da arte é muito forte, do quanto mais melhor, você tem que ir do seu limite. Sim. Óbvio que tudo faz parte, mas até certo ponto, até um limite, ainda mais no nível profissional. Eu atendo hoje muito atleta profissional e atendo muita gente amadora ali, que alguns competem por diversão, outros não querem competir, mas querem treinar bem, evitar lesão, isso é muito importante. E aí você vê que às vezes é difícil você mudar o pensamento do cara sobre o que ele está fazendo tá errado. Ainda mais, mas meu professor fazia, o outro fazia, o outro fazia, o outro fazia, e vai. Muita gente faz. Uma coisa assim que é muito normal. Na luta, o professor de luta, muitas vezes ele é um reprodutor de conhecimento. Ele faz com os alunos dele, que o professor dele fez com ele, e o professor dele fez com ele, que o professor do professor dele fez com ele. E a gente não quebra esse ciclo. Mas por que faz isso? E aí que entra um pouquinho da ciência, da formação. Eu ajudava a dar aula de luta, já dava aula de luta antes de entrar na faculdade, dava aula para criança. E aí depois que eu entrei na faculdade, minha gama de conhecimento abriu muito. Você começa a entender o porquê das coisas, o porquê de um aquecimento, o que é um aquecimento, o que é uma progressão pedagógica, por que você consegue fazer uma coisa e ele não consegue fazer a mesma coisa, entendeu? Aí você vê o processo de informação, como eu te passei a informação, funcionou para você, como eu vou passar para ele não funciona. As pessoas são diferentes, você começa a entender isso, você começa a entender o indivíduo. Entendeu? Sim. E aí você começa a desmistificar muita coisa que era feita, como, sim, um exemplo básico, alongamento. O alongamento ele não deve fazer parte de um processo de aquecimento. Ele vai contrário, no princípio ali, o alongamento ele vai ao contrário do... Interessantíssimo. Tem muito defensor de um lado, muito defensor de outro. De fato, então a gente não pode alongar antes de... Até hoje o meu aquecimento é um alongamento, tá? Não é que não possa alongar, mas, por exemplo, o alongamento ele não é uma coisa tão simples quanto as pessoas acham. Tá. E é muito mais fácil você passar do ponto, errar na dose e ele te prejudicar do que você fazer da forma correta. Tá bom. Já começa por aí. E aí, por exemplo, um alongamento simples. Você sentou, esticou a tua perna, botou a mão na ponta do pé. Alongando pro joelho de coxa. Dependendo da intensidade que você der, do tempo que você ficar segurando ali, do tempo que você descansar para fazer de novo, isso tudo vai influenciar no resultado final. E geralmente o alongamento ele vai de um relaxamento muscular até um trabalho de força. Então se você faz um relaxamento muscular no alongamento, por que você está relaxando a musculatura e que vai ter que fazer força depois na aula de luta? E se ela tem que estar rígida mesmo, né? Não é rígida, ela tem que estar... com tempo de resposta. Tá. E um alongamento, se você atinge o ponto de relaxamento, ele pode diminuir até 20% a 30% do potencial de ativação no músculo. Eu não tinha ideia disso. Cara. E se você vai para um trabalho de força, se você segura além do tempo, vai à intensidade, você já está desgastando uma musculatura que precisaria estar mais intacta. Tá, isso aí... Entendeu? Mas eu faço um alongamento dinâmico. O que é um alongamento dinâmico? Você deita, gira, vai lá atrás, volta, toca na ponta do pé sem segurar, você está fazendo um pré-estiramento ali e vai te ajudar. Entendeu? Só que, viu, assim, é muita coisinha do que só assim pega e alonga. Mas aí entra a cultura, o cultural. A galera do kickbox, do taekwondo, estica, alonga, rasga. Deu certo, mas deu certo até um certo ponto. É muito comum às vezes falar com um professor de luta, ele fala, mas eu tive tantos alunos campeões. Tá, mas você teve 1000 alunos, você fez 10 campeões, você perdeu 990. Caramba. 990 não aguentaram o processo. Às vezes você poderia ter feito um pouco mais se você soubesse adaptar aquele processo para o indivíduo. É porque ele comentou uma coisa interessante, né? A gente replica o que a gente aprende dos nossos mestres, dos nossos instrutores. Eu fico pensando, se chega um atleta na minha mão agora para treinar para competir kickboxing, você vai fazer o que eu vou fazer o que eu aprendi, mas eu não sei a ciência por trás daquilo, eu não sei o porquê, eu sei que aquilo dá certo, né? Mas é importante a gente entender
que o que você vai fazer eu não posso te julgar que tá errado. Você tá reproduzindo um conhecimento, entendeu? E o que a gente passou, eu mesmo, quando treinei luta lá atrás, eu comecei a treinar com 4 anos de idade. Se tinha um conhecimento que era para aquela época. Você pega ali o que a família Gracie fez para desenvolver o jiu-jitsu, hoje em dia o cara ia preso no primeiro dia. Briga de rua, desafiar os outros. Foi necessário, importante para aquilo, naquele período, naquela época. Entendi. Entendeu? Aí você não pode falar que estava errado. Tá errado, os caras continuam fazendo hoje. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. O alongamento, como eu te falei, eu faço... Pra mim, o meu aquecimento é o alongamento, vamos botar assim. Ou então eu aqueço no treino. Que também eu imagino que deve ser errado. Cara, eu quando vou treinar, eu nem aqueço também, entendeu? Sério? É cultural, cara. É cultural. Claro que eu não tô fazendo um treinamento. Às vezes eu tô ali na aula, dando aula. Aí eu pego o aluno e vou na rolinha. Eu me mexo e vou ali controlando. Claro que não é um alto rendimento, um treinamento, entendeu? É algo mais controlado. Mas é cultural. A gente tem que separar isso, né? O Vitor comentou com a gente, né? O Mendes, tamo junto, irmão. Tá falando agora. Se o que o Paulão fazia era correto, tá? Ele falou que o Paulo Filho subia com 3 malucos nas costas numa ladeira. Hoje em dia é recomendável fazer esse tipo de treinamento? Não é. Aí tu vai falar que deu errado. O Paulo era um monstro, cara. Não, mas ele geneticamente é diferenciado, né? E você tem muito isso. O atleta que é geneticamente diferenciado. O falecido Leandro Lô. Pô, o que ele fazia dava certo com ele. Entendi. Ele chegou a me procurar alguma vez, a gente chegou a conversar, ele mesmo se empolgava e falava, vai, Ítalo, eu não vou dar sequência, eu não vou ter disciplina. Aí tu vai fazer o que o Leandro Lô fazia, você não vai chegar a um 10º dele. Entendeu? Se pegar 100 caras e fazer tudo que o Paulão fazia, meu irmão, não vai nascer outro Paulão, não vai nascer outro Leandro Lô, não vai nascer outro Fedor, não vai nascer outro John Jones, entendeu? Então a genética importa? Muito. A genética, o teu histórico, tudo que você fez ali, a tua infância, eu recebo muita procura de pai de criança. A criança mesmo, ali, 7 anos, 6 anos. Eu fico fazendo preparação física. Eu falo, cara, mas alguém faz errado. Mas o cara é professor de educação física, ele tá errado. O que ele faz ali tá errado. Se você realmente vai procurar pesquisar, se informar, você vai ver que a criança ali, um lutador de jiu-jitsu de 6 anos de idade, ele vai desenvolver muito mais se você botar ele em atividades complementares, como uma ginástica olímpica, uma capoeira. Aquilo ali vai dar gama motora para ele, que vai influenciar muito mais no resultado dele ali do que botar ele na sala de musculação, ou fazer alguma, mas eu boto um treino funcional. Bota ele na ginástica olímpica, pô, vai dar muito mais benefício para ele, entendeu? Bota na capoeira, cara. Acho que toda criança devia fazer capoeira, pela coordenação que dá, pelo esquema corporal que ela ganha, e ali vai ajudar ela no futuro. Entendeu? Futuro, independente se ela seguir no esporte ou não, mas ela vai ter um conhecimento corporal bizarro. Eu acho que, assim, o que a gente perguntar aqui pro Ítalo, na verdade, tem que separar o que a gente tá falando. Se a gente tá falando de um cara que treina alto rendimento, sim, que é uma coisa, ou se é que nem a gente que treina esporadicamente, que aí faz sentido eu chegar na academia e rolar com faixa branca para eu aquecer. O cara de alto rendimento provavelmente não vai ter toda uma preparação ali, a gente tá falando de outra coisa, né? Sim. Por exemplo, eu fiz a Fight Week do Caio agora em Las Vegas. Perfeito. Né, pra luta. Eu trabalho com o Caio antes de entrar no UFC. O Caio sempre foi muito responsável, ele faz tudo certinho, ele tem uma equipe multidisciplinar muito boa, tem uma equipe de treinadores assim fantástica. E, por exemplo, uma coisa que é importante num atleta de alto rendimento, você respeitar a cultura dele ali no momento de... eu vou aquecer, mas eu faço meditaçãozinha de 5 minutos antes. Pô, não vai atrapalhar. Não faz. Agora, numa aula coletiva, você não pode deixar cada aluno fazer a sua cultura. Entendi. Entendeu? Então, a gente realmente tem que ter esse cuidado. E aí faz o processo do aquecimento. Eu vou até certo ponto no aquecimento. Geralmente, o atleta de alto rendimento, ele já tem ali o processo que ele gosta de fazer para um aquecimento. Você deixa ele fazer... individual. Você deixa ele fazer... Ele chegou aquilo ali orientado ao longo do tempo e ele já criou o padrão dele. Eu acho que eu me sinto bem se eu fizer isso. Tá bom, que você respeite, deixe fazer. Óbvio que se tiver algo que tá errado ali, você vai falar, não, mas isso aí não pode fazer. E aí você vai trabalhando com o atleta para ele chegar no ponto que ele precisa para lutar, para treinar.